Ouça agora a palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 28, e no verso de número 13, que se diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado é o homem que continua teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Amados, é uma palavra bastante interessante essa palavra de provérbio. Muito pouco lida, muito poucos não gostam muito de estar ouvindo e lendo provérbio, porque é até um pouco meio difícil de entender. Mas essa palavra de Provérbio 28, versículo 3 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixará e alcançará misericórdia. O que acontece, mas uma das coisas que mais impede o ser humano de ser abençoado, porque muitas vezes nós cometemos as nossas transgressões ou cometemos nossos pecados, as nossas falhas. Isso é natural, somos ser humano. Isso está sujeito a acontecer sobre a nossa vida. Mas muitas das vezes, amados, nós não chegamos ao Senhor e confessamos essas transgressões. Nós não confessamos nossas, nós queremos ser perdoados, mas não confessamos. E nós temos que confessar para ser perdoado. E não ser perdoado para confessar. Primeiro nós queremos receber o perdão, mas não queremos confessar. Ou melhor, não confessamos. Nós queremos muitas vezes encobrir tudo aquilo que nós fazemos ou tudo aquilo que nós erramos. São erros que nós cometemos e nós queremos passar um pano para que ninguém ouve ou para que ninguém entenda que nós errou. Fingir que não aconteceu nada. Isso é muito natural do ser humano e isso tem acontecido frequentemente na vida das pessoas. As pessoas ao passado, um passado bem recente, eu digo coisa de 20 e poucos anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, ainda peguei uma parte disso. As pessoas eram mais sinceras. Era mais sincera, porque elas confessavam mais, elas eram mais tementes a Deus, elas eram mais sinceras e está falando com Deus. Ela pecava, ela saía rapidinho, ela queria se redimir daquilo, ela procurava a Deus para procurar mudar a sua história, porque ela se sentia mal. Porque o pecado, amados, quando nós cometemos um pecado, a gente se sente mal, a gente se sente acusado pelo Espírito Santo de Deus, a gente se sente mal. E aqui era o que acontecia. Então naquela época as pessoas ela tinham um certo respeito em relação às coisas de Deus. Então muitas vezes ela deixava de fazer muitas coisas que não era pecado, mas para se livrar do pecado. Vou citar um exemplo aqui. Você pegava naquela época quantas pessoas que deixou dentro da igreja, deixava de assistir uma televisão, não tinha televisão dentro de casa, deixava de cortar um cabelo a uma mulher, ou de usar um batom, uma coisa, porque era colocado que tudo aquilo era pecado. E muitas vezes, para você que servia a Deus, você era até punido dentro da igreja. Você era olhado de uma maneira que as pessoas te rejeitavam. E hoje isso não existe mais. Apesar que eu também acho, amados, eu não concordo, eu acho um erro também. Eu acho que cada um responde por si próprio. Eu respondo pelos meus atos, eu presto conta a Deus pelos meus atos. Então não é as pessoas que têm que me julgar e não é o homem que dita regra para mim. Quem dita regra para mim é o Pai Todo-Poderoso, a qual eu estou falando da palavra dele, porque é ele que morreu na cruz do Calvário por mim. É ele que me liberta. A palavra de Deus é que te liberta, ela que te transforma. Só que o que acontece? As pessoas muitas das vezes elas confessavam coisa que elas nem tinham feito. Muitas vezes, se ela assistisse uma televisão ali, que hoje é normal a televisão dentro de casa, todos os pastores, inclusive aqueles que mais pregavam contra, eles hoje assistem. E há muitos anos vêm assistindo.
Muitos tinham dentro de casa e colocavam o fardo nas costas das pessoas. E muitos, coitadinhos, não tinham, porque não era interessante que as pessoas vinham conhecer a palavra de Deus. Eu já sou o contrário, eu já acho que as pessoas têm que conhecer a palavra de Deus. Eu só acho uma coisa, que as pessoas têm que obedecer a palavra de Deus, mas conhecer ela. Você tem que respeitar ela e conhecer ela. Então, a gente tem que conhecer, respeitar, aceitar a palavra de Deus da forma que ela é. Porque eu não posso querer mudar o texto e o contexto da palavra de Deus para a minha vida, para me beneficiar dela. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso aceitar a palavra de Deus. Isso é obrigação minha aceitar. Entender que a palavra liberta. E quando a palavra está falando aqui em Provérbio, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mais o que as confessa deixará e alcançará a misericórdia. O que ele está dizendo? Porque a partir da hora que eu chego ao Senhor, ao Pai Todo-Poderoso, dizer: Senhor, meu Deus, eu pequei contra ti, eu errei contra ti. Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu fui falho, eu fui fraco, falta de conhecimento, eu fui irresponsável mesmo, e eu pequei contra ti. Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Senhor, muda a minha vida. Senhor, transforma minha vida, Senhor. Me abençoa, Pai. Me ajuda, Senhor, a levantar na tua presença, Pai. Jesus, eu não quero pecar mais, Pai. Eu não quero. Senhor, não deixa eu pecar mais. Não deixa eu transgredir mais, Senhor, os teus mandamentos. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar força para você levantar, porque você foi logo ao Pai o quê? A confessar. O problema é que hoje não, errei, é normal, não tem que dar satisfação para Deus, tem que dar satisfação para Deus. Sim, é correto, é dessa forma que eu falo. Mas nós temos que dar satisfação para Deus. O problema é que nós falamos e não damos satisfação para Deus. E o pecado, por menor que ele seja, o pecado não tem tamanho, pecado pequeno ou pecado grande, tudo só pecado. Transgressões contra Deus é transgressões, amado. Seja pequenos ou grandes. Você não vai ser julgado pelo pecadinho ou pelo pecadão. Para Deus todos é um tamanho só. No dia do julgamento você vai responder por aquilo. É diferente na terra aqui, mas o crime porque você... a tentativa de homicídio, o crime porque você cometeu homicídio. Então você é julgado de forma diferente. Com Deus não. Com Deus você tentou, você fez, é o mesmo pecado. Então você vai ser julgado por aquilo que você cometeu. Certo? Então aqui essa é a palavra. Amados, é necessário, amados, nós mudar a nossa vida, ver o nosso conceito, entender o propósito de Deus para a nossa vida e deixar Deus agir na nossa vida, amados. Porque muitas das vezes nós temos pecado que nós cometemos, amados, só nós mesmos, sozinhos. E esses pecados, ele nos impede, ele nos enfraquece, ele nos limita, ele nos tira a possibilidade, amados, de ser abençoado com Deus. Ele nos tira. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração virá a cair no mal. O que ele está dizendo? Se você teme, confessa e teme o Senhor, você vai bem. Mas se você endurecer o seu coração, ou continuamente endurecer o seu coração, virá a cair no mal, quer dizer, novamente. Por quê? Porque acontece o seguinte, amados. Só há um jeito de haver libertação e transformação: se Deus nos libertar. O livro de João, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. 8:32 e 8:36. Se verdadeiramente o Filho do Homem o libertou, serei livre. Então quer dizer, não pecará mais. João 8:36. Se verdadeiramente o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, melhor dizendo, vos libertou, serei livre. Então nós temos que entender isso. Que hoje nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos no Evangelho da Graça, o Evangelho pregado por Jesus. E verdadeiramente, Jesus nos libertou. E se nos libertou, amados, nós somos livres para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que viver nessa liberdade com Deus, essa liberdade de transformação, essa liberdade de vida, essa liberdade de viver debaixo da graça de Deus, porque Deus ele é fiel, ele é verdadeiro, somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória sobre a nossa vida. Ele não mede esforço, nem dia nem hora,
para nos defender e para nos livrar, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Esse Deus, Ele é tremendo. Esse Deus, Ele muda a tua história. Ele entra na tua causa nesse momento. Ele entra na tua casa e transforma a tua vida nesse instante. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.